ha cumplido su promesa para este tiempo a las iglesias, para darnos a conocer las cosas que hoy deben suceder. Dios ha enviado a su mensajero, es el ungido de este tiempo. Él trae la revelación que nos da la fe de rapto y transformación. Y hoy que me toca a mí recibir esa promesa del Señor, y hoy que me toca a mí agarrarme bien del ángel del Señor, porque en la palabra del ángel está mi bendición. ¿Y a quién iremos si en las edades ya no hay mensajero que pueda guiarnos? Y ya la gran voz de trompeta final está sonando, y a los escogidos está llamando y juntando. ¿Y a quién iremos si en este mensaje es que yo puedo ver el programa divino? Y también puedo ver que aquella visión que el precursor dijo, la visión de la carpa, ya es un sueño cumplido. Recibir esa promesa del Señor, y hoy que me toca a mí agarrarme bien del ángel del Señor, porque en la palabra del ángel está mi bendición. ¿Y a quién iremos si en las edades ya no hay mensajero que pueda guiarnos? Y ya la gran voz de trompeta final está sonando, y a los escogidos está llamando y juntando. ¿Y a quién iremos si en este mensaje es que yo puedo ver el programa divino? Y también puedo ver que aquella visión que el precursor dijo, la visión de la carpa, ya es un sueño cumplido. Amém? Louvado e glorificado é
Em nome eterno de nosso Pai Celestial, uma boa noite a todos os irmãos, que o Senhor siga nos abençoando poderosamente. Nós vamos dar início e continuidade ao estudo do quinto selo. Deus nos ajude a compreender mais sobre esse quinto selo e assim poder adquirir, e alcançar o conhecimento desse selo, porque é um selo até mesmo misterioso e nós, para todas as coisas, sempre precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o único que pode abrir os selos e dar a conhecer todas as coisas que estão aí contidas neste selo. Então vamos aqui passar a Escritura. A Escritura, nós vamos ler a Escritura já bem conhecida, é o capítulo 3 de Amós, o versículo 7, que diz da seguinte maneira: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te glorificamos, rendendo graças por seu infinito amor e a sua grande e infinita misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito. Tem misericórdia, Senhor, livra-nos do mal. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de Ti para todas as coisas. Por isso, ó Pai, precisamos que o Seu reino venha, Senhor. E assim, Senhor, os nossos irmãos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, faça a Tua vontade nas nossas vidas, faça a vontade na terra, como está mostrada no céu. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia natural e o nosso pão espiritual. O maná que ficou escondido para nós é o maná do lugar santíssimo, a 8ª porção de maná, a qual o Senhor guardou para nós. Dá-nos, Senhor, este pão e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Limpa-nos, Senhor, com teu sangue. Nós cremos em sua primeira vinda e sabemos, ó Pai, que a expiação na cruz do Calvário foi a obra feita por nós, entregando o seu corpo, Senhor, esse precioso sangue que nos limpa de todo pecado, esse precioso nome de salvação de Jesus, e grande obra o Senhor tem feito por nós. Perdoa-nos, limpa-nos com teu sangue, e assim como o sinal era exposto lá, e era evidência, também, Senhor, temos a evidência aqui. Porque nós vimos a Ti com um nome novo, como Leão da tribo de Judá, Rei de reis, Senhor dos senhores, na obra da reclamação do último dia. Perdoa-nos, assim sabemos que a aplicação do sangue está sobre nós, e que o Senhor nos livre, Senhor, de toda a tentação do inimigo, de todo mal, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Assim, Senhor, mais uma vez aqui nos reunimos com o âmbito de seguir com o conhecimento destas coisas que estão relacionadas com este selo. Sabemos, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer, e para a revelação de tudo isso, o Senhor teria que enviar um profeta. Assim, Senhor, temos recebido nosso irmão Branham, e já vimos aí, Senhor, o alarido, que é da sua descida, mas, Senhor, nos faltava a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Graças que o Senhor completou esta promessa, e em breve os nossos irmãos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Que o nome do Senhor nesta noite seja glorificado, que o Senhor conceda os desejos dos nossos corações conforme a sua palavra, que o Senhor nos fortaleça para seguir adiante. Também pedimos a Ti que abra o nosso entendimento para a sua palavra, nos reafirme a fé, porque é o único lugar que resta na sua casa, é o lugar santíssimo, Senhor. E nós estamos aí e queremos ser afirmados na fé, como parte do lugar santíssimo. No nome do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, o nome eterno do Senhor Jesus Cristo, pedimos e rendemos a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Então, nós estamos continuando, aqui é o quinto selo, nós paramos no parágrafo 47, é o parágrafo 47, e nós vimos aqui anteriormente, como o irmão Branco falava antes, com relação a seres viventes, que agora eles não aparecem para anunciar o quinto selo. Então, o parágrafo é o 47, você apenas soubesse o que aconteceu, ele está falando, da experiência que ele teve ali naquele sonho, naquelas visões ali do ano de 62, um pouco antes do ano de 63, ali no mês de dezembro, e em 63, no mês de fevereiro, o irmão Branham recebeu a visita dos anjos e formou no céu a nuvem, que nós já conhecemos bem, que forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. Ela saiu na revista Life e na revista Science. Acredito que, para quem não conhece, é a nuvem, que apareceu nos céus do Arizona. Não sei se eu tenho ela aqui já salva. Eu tenho, costumo ter, está aqui. E assim é como se cumpriu aquilo que o reverendo William Branham havia visto no ano de 62. E logo, no início do ano de 63, em 28 de fevereiro,
apareceu no céu a nuvem e a ciência fotografou esta nuvem. Está aí, né? Na revista Life saiu essa publicação. E o irmão Branham, em uma ocasião, Deus mandou que ele virasse essa foto, né? Que está aí na vertical, na posição horizontal, e aquilo formou o rosto do Senhor Jesus Cristo ali exposto no céu. Por isso são mistérios que estão cumpridos em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo e ali já na sétima era da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuando aqui. Se soubesse o que aconteceu antes de sairmos daqui, você compreende? Ora, 6 sonhos consecutivos se encaixaram exatamente com a visão, viu? Foram 6 sonhos e o sétimo, seria então uma visão, né? Do irmão Branham vendo os anjos, né? Vindo. Também teve a visão, o sonho, né? Das pombas, e assim nós vemos tudo isso. Amém? Vem um sonho interpretado, é uma visão. Porque uma pessoa talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer. E isto estando acordada, então Deus mergulha em seu subconsciente e fala com ela. Ora, ele prometeu que nos últimos dias ele visitaria o povo em sonhos e também em visões. Amém, né? Então, o sonho você tem, né, dormindo, né? Você dorme e então a pessoa tem um sonho. Como José teve um sonho com o anjo do Senhor e falou o anjo do Senhor, ou provavelmente foi o arcanjo Gabriel, não lembro, mas foi um anjo de Deus que falou com ele para que ele tomasse o menino, a mulher e a criança, né? E levasse eles para o Egito. Aquilo era um sonho. Uma visão, o profeta tem a visão estando acordado. Então, como se ele estivesse acordado e sonhando, dormindo, né? Ou simplesmente sonhando acordado. Os profetas fazem isso porque eles têm o subconsciente ligado com o consciente. As duas partes estão conscientes. Agora, uma visão é quando você está totalmente acordado. De pé é exatamente assim. E certas coisas são reveladas. Você se firma e lhes fala exatamente sobre aquilo. Vê o que aconteceu e o que acontecerá. E assim por diante. Mas, agora, um sonho é quando você está dormindo e os seus 5 sentidos são inativos. E você está em seu subconsciente. Você está em algum lugar, porque quando você volta, você se lembra de onde você esteve. Você se lembra daquilo por toda a sua vida, vem? Então, é o seu subconsciente. Então, em ordem, veja, como o congressista Upshaw costumava dizer, você não pode ser uma coisa que você não é. E isto é exatamente correto, veja. Então, se você nasceu um vidente, agora, veja você, para fazer isso, aquelas duas consciências têm que estar exatamente juntas. Não aqui com 5 sentidos ativos e outra ali, quando você está dormindo. Os 5 sentidos desativados. Mas, espero que todo mundo saiba, né? O corpo tem 5 sentidos, todos sabem. A visão, audição, tato, olfato e paladar, né? Esses são sentidos do corpo, há sentidos no espírito e tem um sentido na alma. Então, o Brando está falando que quando esses sentidos são desativados, então o seu subconsciente se ativa e a pessoa pode ter um sonho, né? Mas quando você nasce profeta, você já tem essas duas partes, o consciente e o subconsciente juntos. Mas veja você, quando ambas você nasce perfeitamente juntas, você não vai dormir. Você simplesmente vai de uma para a outra desta maneira. Você não vai dormir. Não há espaço suficiente para dormir. E você não pode tomar a si mesmo dessa forma, pois dons, você não pode tomar dessa forma. Você não pode assumir algo assim, né, que não foi dado a você. Pois os dons chamados são predestinados por Deus. Eles são dons chamados de Deus, mesmo sem arrependimento. Diz a Bíblia, vem? Eles foram ordenados antes da fundação do mundo. Vem? Então ninguém pode dizer, né, eu quero ser profeta, agora eu vou ser o profeta. Não, isso aí é destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Não é uma pessoa que diz agora eu vou ser, ou não, isso aí Deus já tem ordenado. Por exemplo, né, os profetas excepcionais só são 7. Ninguém pode vir com mais um profeta excepcional. São apenas 7, tá? E com isso Deus completa a sua obra, tá? E não adianta, Deus não vai mudar nenhum deles e nem vai trocar. Ou colocar outra pessoa no lugar. Ou começar uma obra com um e terminar com o outro. Isso não funciona. O programa de Deus não é assim. É um programa que o irmão está falando, destinado, né? Desde a fundação do mundo. Porque os dons de Deus são chamados, são sem arrependimento. Diz a Bíblia, vem? Eles foram ordenados antes da fundação do mundo, vem? Agora, descobrimos que uma besta de Daniel significa um poder se levantando no meio do povo. Correto? E na visão, João aqui também mostrou que eram poderes, as nações se levantando, como os Estados Unidos, aparece em Apocalipse 13, com relação à Bíblia, né? Os animais que aparecem ali são poderes, como um cordeiro. E então, se você desejar saber de modo diferente, você diz, bem, isso está falando sobre poder nacional,
Isso também representa poder santo. Também uma besta. Você sabia disso? Também representa poder santo, né? Então, não importa se o poder é nacional, se é santo, ele é poder representado em um animal ou uma besta, né? Observe Rebeca, quando o servo de Abraão, Eliezer, ele veio apanhar Rebeca, ele montou em um camelo, o mesmo camelo ao qual ela deu água. E ela montou aquele camelo para encontrar com seu noivo não invisível. A própria coisa a qual ela deu água foi a coisa que a levou para o futuro lar e marido. Tudo são tipos e figuras, tá vendo? E a mesma coisa hoje, tá vendo? A própria coisa que a igreja está regando, qual é a semente da palavra, é a própria palavra que se torna viva e nos leva para o nosso noivo invisível, viu? Os tipos e figuras são perfeitos. É a mesma palavra que está em nós que fará tudo isso, assim como, né, a mesma água ali, ou a mesma adição de Rebeca, né, da água ali, o mesmo animal, então, a levou ali para o seu noivo. Vem, veja quão perfeito. Isaac havia deixado a casa e estava fora no campo, longe de sua casa, quando Rebeca o viu. E a igreja se encontra com Cristo nos ares, viu? Tudo é perfeito. Até o fato de Isaac não estar ali, tá, né? E então ele a leva de volta para casa, a casa do pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac levou Rebeca do mesmo modo. E, notem, foi amor à primeira vista. Ó, que coisa. Ela simplesmente correu para encontrá-lo. E é essa maneira que a igreja encontrará Cristo nos ares e estará com ele para sempre. Agora voltemos para a Bíblia. Estas bestas são poderes. Tá? Vamos dar um exemplo de Rebeca. Tudo isso aí tem mensagem que ele esclarece mais, né? Observe, quero que você observe. O diabo teve suas 4 bestas de cores diferentes, mudando para seguir em frente. Ele tinha suas 4 bestas, pois todas as 3 se resumiram em um só corpo e transformaram aquele em um cavalo amarelo, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, tornou amarelo. E vimos que, esse é o 4º selo, né, que nós vimos já, e vimos que cada um daqueles era uma etapa de seu ministério, viu? Uma etapa da igreja primitiva que havia formado uma denominação em Nicéia. Cavalo branco, né? A igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, apanhando o Espírito do Anticristo, formou uma organização. Deu à luz algumas filhas organizacionais, mudou o seu poder 3 vezes, e os colocando em um. Fez um cavalo amarelo, então deu o nome chamado morte, e o cavalgou para a eternidade. Simplesmente tão claro quanto se pode ser. Já chegou direto no cavalo amarelo. Né? Creio que não tem que explicar, porque nós já vimos bem sobre isso nas mensagens passadas, né? Como esses selos vão passando, esses cavalos são as representações, né, de como que a estratégia do inimigo vem, e os seres viventes é como Deus então faz o contra-ataque, ou protege a bênção, né, do Espírito Santo, novo nascimento, em cada um dos crentes. Agora observe, foi-lhe dado este cavalo, e ele está cavalgando. Deus também tem, como todas as vezes. Agora observe, quando o anticristo apareceu, primeiro, em que ele apareceu? Cavalo branco. Veja, ora, tão inocente o quanto ele podia ser. Apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. Apenas uma doutrina na igreja. Algo simples, né? Eles queriam companheirismo. Quem não quer companheirismo, né? O seu companheirismo é com Cristo, tá vendo? O nosso companheirismo é com Cristo. Temos que ter companheirismo com Cristo. A palavra. Aonde estiver o corpo, aí se juntaram as águas. Mas eles queriam um companheirismo. Eles simplesmente não podiam suportar isso. Eles queriam obter algo a mais, né? Bem, você sabe, como grupinhos se levantarão na igreja. Vocês sabem disso. Vocês pastores, vem? Eles, como eles dizem, pássaros da mesma plumagem. Nunca formem grupos ou clãs para falar mal, para murmurar, né? E aí vai. Isso aí que o Bom Branco está mostrando mais uma vez. Mas se somos nascidos de novo, irmãos, essa não é uma atitude a ser tomada. Vejam, não. Agora nós, se vemos algo errado em nossos irmãos, vamos apenas orar e manter isso diante de Deus. E amar aquele homem até trazê-lo diretamente à presença de Deus. Vem? Essa maneira realmente é a maneira para fazermos isso. Né? Exatamente, né, que o Bom Branco fala as palavras da noiva ali, como que tem que ser amoroso, né? Tem que orar pela pessoa em vez de brigar, fazer algumas coisas, né? Ou tomar algumas atitudes equivocadas. Porque por ódio, por briga, não vai vencer as coisas. Você sabe, Jesus diz, haverá ervas daninhas ali.
porque Jesus disse que haveria, mas não as arranque. Você apanhará o trigo com elas. Veja, apenas deixe chance de lado. Ele fará. Deixe que ele faça a separação quando a hora chegar. Vem, deixe que cresçam juntos. Observe quando a besta saiu, o anticristo saiu na besta, seu poder. Eu amo isso. Começo a me sentir religioso agora. Vejam, talvez o estímulo. Observe quando o anticristo, aquelas revelações, na presença daquela bola de fogo pairando ali no quarto, até, irmão, embora eu a tenha visto desde criança, todas as vezes que ela se aproxima de mim, ela me assusta. Ela quase me deixa em uma condição inconsciente. Você jamais se acostuma. Não há como. É muito sagrado. O irmão Branco tinha visita sempre, né, da coluna de fogo, né? Até mesmo o irmão Branco teve o privilégio, né, de tirar 2 fotos com o Senhor Jesus Cristo, né, com a coluna de fogo, uma sobre a cabeça e a outra sobre o ombro dele. Ali tem as 2 fotos e foi uma bênção muito grande, né? Observe, quando o anticristo seguiu 4 vezes no seu ministério de besta, ali, Deus enviou uma besta para lhe fazer frente. Hein? Agora observe. Então, cada vez que a besta montou em seu cavalo, o anticristo montou em seu cavalo. Viu? Cada vez que a besta montou em seu cavalo, o anticristo montou seu cavalo. Em sua besta, para anunciar seu ministério. Deus também enviou sua besta, ou seu ser vivente, né? E ele estava nela para anunciar o seu combate a isso. Então é a unção do Espírito que vem, né, sobre o primeiro ser vivente para advertir e proteger a igreja, os crentes. Agora, as Escrituras dizem: vindo o inimigo com a torrente de águas, o Espírito de Deus alvorará a bandeira contra ele, a sua bandeira. E então, quando o inimigo saiu como anticristo, Deus enviou um determinado tipo de poder para encontrá-lo. Viu o que o Romano está explicando? Toda vez que o inimigo sai, Deus levanta a bandeira, tá vendo? E quando eles saem novamente como um cavalo vermelho, outro poder, outro mistério. Deus enviou outro após ele para combatê-lo, para segurar a sua igreja. Enviou o terceiro, novamente. Deus enviou a sua terceira besta para vir e anunciar isso. Ele enviou a quarta. Deus enviou sua quarta. E então o anticristo termina. E as eras da igreja terminam. Amém. Naquele tempo, observe. Agora, isso é realmente bom. Amém. Tá vendo? Então, ou seja, o momento está mostrando tudo que o quinto selo está fora destas eras. Está fora das eras da igreja, tá? Está fora de tudo isso, né? E a igreja termina completamente, claro, quando ela for levada. Por isso que há um que detém, tá vendo? Então, tudo isso aí vai se mostrando como tudo isso vai se cumprindo, tá? Os selos têm que ter seu cumprimento e cada coisa tem que ser o lugar. Isso que o Branco está mostrando aqui, está explicando. Está no assunto ainda dos seres viventes, né, dos animais, dos selos. Nós vamos entendendo isso. Por quê? Porque ele está anunciando que o quinto selo não tem isso, tá vendo? Talvez ele vai mostrar um motivo maior porque não tem. Ou já mostrou lá e agora eu não lembro, mas é muito importante nós observarmos isso que o irmão Branco está mostrando. Isso é realmente bom. Agora vemos o diabo mudando. 4 bestas, significando o poder que foi revelado ou que poder ele revelou ao mundo. E como eles terminaram neste cavalo amarelo, da morte. Agora vamos olhar nos poderes de Deus, das bestas, para combater aquelas. A primeira besta de Deus, que saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando era apenas o seu ensinamento. Agora recordem, quando o anticristo cavalgou o primeiro, ele estava no ministério de ensinamento, viu? Primeira coisa, ministério de ensinamento. Ele começa assim, com o ministério de ensinamento, assim como ele começou lá no princípio com Eva. Ele começou com o ministério de ensinamento. Ele foi ensinar a Eva as coisas, né? Fora do que Deus havia ensinado. Então Deus veio e deu a instrução certa. Aí, como diz a Escritura, logo após ele veio, né, a semente da discrepância, vem um outro e semeia a semente da discrepância. O anticristo cavalgou primeiramente no ministério de ensinamento. Amém. Agora observe, estamos nos 4 selos, né? Tremendo, né? Agora observe aquele que saiu para encontrá-lo. O leão da tribo de Judá, que é a palavra, o primeiro ser vivente que saiu. Quando o seu falso ensinamento saiu, a verdadeira palavra saiu para encontrá-lo. Essa é a razão pela qual tivemos o Irineu, o Policarpo e aqueles companheiros, São Martim. Quando aquele anticristo estava cavalgando o seu falso ensinamento, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifesta no Espírito Santo. E o Espírito Santo ali para se manifestar, o qual é a palavra. Viu como é que é o combate? Essa é a razão pela qual na igreja primitiva havia curas, milagres e visões e poder.
É porque era a palavra viva, na forma do leão da tribo de Judá, cavalgando para combater aquilo. Amém. Agora você compreendeu isso? Ele envia o seu poder. Anticristo, Deus envia o seu, a palavra. Anticristo, falso ensinamento. O verdadeiro ensinamento saiu para combater aquilo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo, né? Com o ensinamento verdadeiro contra o ensinamento falso. Agora, a segunda besta que o anticristo enviou era uma besta vermelha, a qual era sobre o qual ele cavalgou. Era para tirar a paz da terra e guerra. Agora, a segunda besta que saiu para combater foi o boi. O boi significa trabalho, uma besta de carga. Agora, se pudesse parar por apenas um minuto, deixe-me ter certeza que você está vendo isso agora. Agora, esse é o tipo que pode ser um pouco confuso para você. Mas vamos tomar Tiatira aqui. Observe e veja se ela não é uma igreja trabalhadora. Veja você. O anjo da igreja de Tiatira escreve: o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente. Nós falamos sobre isso quando estava estudando essa era, né? Eu conheço as tuas obras. Vejam, fazendo todas as obras, viu? Né? Obra, né? Trabalho, né? Vejam, porque aquele é o que estava cavalgando com ele. Caridade e o teu serviço. Veja, isso é tudo. E a tua fé, e a tua paciência, as tuas obras. Novamente, 2 vezes, tuas obras. E as últimas são mais do que as primeiras. Vejam que a era de Tiatira, depois que o anticristo estabeleceu e entrou na era de Tiatira, a igrejinha não podia fazer nada a não ser apenas trabalhar. E outra coisa, o boi é também uma besta de sacrifício. Bem? Eles deram suas vidas tão voluntariamente como podiam dar. Tá vendo? Então, quando entra tudo isso, eles não podiam fazer outra coisa a não ser trabalhar. E então eles trabalham e também recebem a unção pelo Espírito para entregar as vidas ali naquela condição que estava. Nas eras negras, uns 1000 anos ali, que o catolicismo controlava o mundo, e eles simplesmente estavam determinados, sim ou não. Eles simplesmente estavam determinados, sim ou não. Eles não se importavam em morrer, viu? Ainda que fosse a morte, estava bem. Eles iam e morriam, de qualquer modo. Por quê? O próprio espírito da era, viu? Esse é o espírito da era. É o espírito de boi. Essa é a razão pela qual Irineu, essa é a razão pela qual Policarpo, João, Paulo, aqueles grandes poderosos homens ali, estavam combatendo aquela coisa. Paulo viu aquilo, ele disse: sei que após minha morte entrarão no meio de vós lobos, irmãos, ensinando coisas perversas, e isso fará com que você se disperse, falando do falso ensinamento, né, e sendo combatido pelo verdadeiro ensinamento. Veja aquele severo, pequeno, velho, aquele severo, pequeno, velho apóstolo ali de pé, com as suas costas cheias de vergões por ter apanhado, seus ombros lacrimejando. Ele podia ver mais longe do que aquele telescópio operando além, através do que eles podiam ver 120 milhões de anos no espaço. Ele podia ver diretamente a eternidade. Ali estava ele, e ele predisse isto e disse que aquilo aconteceria, e disse também que continuava com a outra era que viria. Tá vendo? Tá bem claro, né? Eu creio que não tem muita explicação, não, que é o tempo de Paulo, como tudo isso vai se cumprindo, né? Agora observe, ali estava ele, seguindo após ele. João viveu mais. E quando João estava tentando tomar todas as epístolas sagradas, ungidas com o Espírito Santo, e reuni-las e formar a Bíblia, o Império Romano o apanhou e colocou na ilha de Patmos. Ele estava ali na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Policarpo estava lhe ajudando a traduzi-la. Essa história eu não conhecia, tá vendo? Eu já li esse livro, né? Já li essa mensagem mais de uma vez, né? Como que João estava fazendo esse trabalho, Policarpo o estava ajudando, tá vendo? Por causa disso, ele foi condenado ou foi levado à ilha de Patmos. Só como é que todas as coisas contribuem para o bem, né? Imagina se João formasse aquelas cartas apostólicas todas ali e não tivesse o livro do Apocalipse. Ou seja, né, se ele realmente quer juntar os livros, né? Ou seja, né? Olha como é que tudo contribui para o bem. Ele vai exatamente para o lugar certo, para a ilha de Patmos, que é o tipo de figura de uma ilha onde a revelação de Jesus Cristo é dada, né? E tudo isso aí nós já entendemos o que é. Tem que ser numa ilha. Tudo é tipologia. E então Deus dá a ele o livro que faltava. Então ele estava tentando juntar as cartas, mas, olha para você ver, faltava aquele. Então contribuiu para o bem. Tu viu como é que todas as coisas contribuem para o bem? E ali, outro dia, a carta que Maria, ela mesma, escreveu para Policarpo, e não admoestando, mas recomendando-lhe ser um cavaleiro
que pudesse ensinar e aceitar o ensinamento de Jesus Cristo, o qual havia nascido dela, de Deus. O próprio bilhete de Maria que lhe havia escrito para Policarpo. Não conhece esse bilhete, não conhece a história. Depois a gente pode conhecer, né? Policarpo foi devorado por leões, vocês sabem. Não, ele foi queimado. Já era muito tarde para soltarem um leão na arena. E então eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banhos ali, e colocaram na arena e o queimaram. Deve ser a lenha, né? E no caminho, descendo, ele estava andando com a sua cabeça inclinada. O centurião romano disse: você é um velho homem e bem respeitado. Por que você não condena essa coisa? Ele simplesmente continuou olhando em direção ao céu. E uma voz falou de alguma parte. Eles não podiam compreender de onde. Disse: Policarpo, não temas, estou contigo. Por quê? Ele estava firmado naquela palavra. Quando eles começaram a empilhar as tábuas em cima dele para queimá-lo, havia uma música celestial descendo. E os hinos de algum lugar angelical cantavam aquela canção. Ele nem mesmo pestanejou para os escarnecedores. Esse foi um cavaleiro. Este foi um homem que pôde se manter firme. Ele não pôde só ser o mensageiro da era, né, irmão? O William estava falando isso porque teve inclinação, e o irmão Breno também não colocou, porque teve inclinação, né, para a denominação. Porém, olha para você ver como é o testemunho dele, tremendo, né? E grandes sinais, prodígios, né? Grandes coisas na vida de Policarpo, olha que tremendo. Os mártires, através das eras ali, sofreram terrivelmente. Mas onde estavam eles? Eles estavam sob a inspiração, o Espírito de Deus, o poder. Não esqueça disso, igreja. Vocês, irmãos da fita, eu quero que vocês examinem isso. Como poderia um homem fazer aquela coisa fora do poder de Deus que tenha sido concedido a ele? Vou colocar essa caixa aqui, para representar aqui. Se Deus envia certo Espírito entre as pessoas, esta é a única coisa através da qual eles podem trabalhar. É o Espírito que opera no meio delas. Agora, nós provaremos, através da história da igreja e através da abertura dos selos e dos poderes que soltaram, e observe, exatamente, que a igreja respondeu à unção. Viu? Tudo isso foi a unção que veio sobre a igreja, tá vendo? A unção do leão, a unção do boi, e eles não puderam fazer mais nada, nada mais. Agora, o primeiro foi aquele leão que rugiu, aquela pura, inadulterada palavra. O segundo em Tiatira foi o boi. Era uma carga, uma besta de carga. Era uma besta de carga, perdoe-me, e era também uma besta de sacrifício. E não foi exatamente a pobre, pequena igreja. Roma havia estabelecido ali por 1000 anos de era das trevas. E qualquer um que não professasse ser da igreja romana era levado imediatamente à morte. E eles tiveram que labutar, trabalhar, né? E ir a um lugar para o outro. Vocês maçons, vou chamar a sua atenção. Vocês se recordam no sinal da cruz? Agora, vocês sabem a respeito do que estou falando. Agora observe. Agora, se você observar, aquele estava acondicionado e perseverando e preservando aquela Bíblia. Vem? E eles tinham que trabalhar entre um e outro. Aí está você, o boi. Acho que o irmão Breno está falando da maçonaria porque eles têm um símbolo, né, de trabalho, né? Os símbolos deles têm uma relação com isso, né? E quando chega a hora, lemos isso, ouvimos isso, né? Lemos isso ontem à noite. Vejam, quando a coisa seguiu adiante, o sacrifício chegou. Eles tiveram que ir, eles disseram, não danifiqueis o azeite e o vinho. O que eles fizeram? Eles voluntariamente subiram e morreram, por causa da unção, tá vendo? Senão eles não faziam. Então, eles se importaram. E morreram, né? Eles não se importaram, porque o espírito da igreja naquele dia era sacrifício, trabalho. E eles subiram tão voluntariamente como puderam ir, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era. E morreram como heróis. Um sacrifício, milhares de vezes milhares. 68 milhões deles registrados. Bois, sacrifício. Que coisa. Você compreende isso? Tudo bem, correto. Agora, o sacrifício, aquilo só podia funcionar naquela era, para combater a grande oposição naqueles 1000 anos. Agora, a terceira besta que saiu do diabo era um cavalo negro. Vem? Vem? Agora, a terceira besta que saiu, um poder de Deus para combatê-lo, para combater os poderes do cavalo negro. Foi um homem esperto, hábil, com sabedoria de Deus.
Vocês sabem, um homem é mais esperto que qualquer outra besta, vem? Ele é mais esperto porque ele pode sobrejugar em astúcia. Na maioria das vezes, ele é esperto, astuto, vem? Ele, o período, desce a Era das Trevas, agora saindo na Era das Trevas. Agora, deixa outro lado, quando este cavalo negro estava cavalgando, quando eles cobravam por seu sacrifício e tudo mais, e o dinheiro era apenas, você sabe como isso era. Agora, a coisa seguinte que saiu para combater aquilo foi a besta com face de homem, esperto, educado, astuto, refinado, ungido com aquele espírito daquele dia. Observaram isto? Agora ele saiu para combatê-lo, com a astúcia da sabedoria de Deus consigo. Aquela foi a era da reforma, Martin Lutero, John Wesley, e assim por diante. Vejam a reforma, Zwingli, Ioch, mais Knox, Calvino, quem mais? Vejam, saíram. Foi uma sutileza. Como é que Deus vai fazendo, né? O contra-ataque, ele leva a sanção, né? Com a face do homem. Agora observe exatamente da era das trevas, da reforma, deste modo. Observe. Foi a astúcia do homem. Se você abrisse suas janelas só um pouquinho, creio que as pessoas estão ficando um pouco de calor, sim, talvez, aqui dentro. Se vocês apenas pudessem, se vocês apenas descessem janelas um pouquinho, porque eu sei, se eu de pé aqui pregando está ficando quente, eu sei que vocês estão fadados a estar aí fora. Bem, observe, foi a astúcia do homem. Agora você compreende? Aquela terceira besta que Satanás enviou, ele se tornou astuto. Também, observe, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Vem, que coisa, vem, o esquema de fazer dinheiro, a astúcia de juntar o ouro do mundo e a riqueza que aquilo trazia. Isso aconteceu exatamente. Foi quando começaram a cobrar pelas orações, inventaram um lugar chamado purgatório, rezaram os seus ancestrais, e você tinha que doar os seus bens e tudo mais, e a sua propriedade. A igreja e o Estado eram o mesmo. A igreja tomava a sua propriedade. Não vê você, alguns desses evangelistas, hoje em dia ainda tem aquela mesma unção sobre eles? Essa unção que o irmão Branco está falando, né? Veja como é que é uma unção de surrupiar, né? De levar o dinheiro para as pessoas. Porque quando você trata com dinheiro, não é de qualquer maneira. Ele tem que ser muito bem direcionado. Não é chegar e fazer, né? Ele tem que ser direcionado. E às vezes é isso que a gente precisa sempre, né? Achar a maneira da palavra para fazer as coisas. Não, é porque eu acho que está bem fazer assim, está bem fazer assado. Não é a maneira correta, Deus não vai abençoar e vai arrumar um problema para as pessoas e vai entrar nisso aí. Agora, o que é isso aí? Isso aí é exatamente o bezerro de ouro, tá? E é uma adoração a esse ídolo, que eu não lembro o nome dele, nós já estudamos sobre ele, já falamos, né? Isso é exatamente entrar na religião do bezerro de ouro. É bem isso, não tem minha palavra. Por isso que tem a maneira correta de fazer as coisas e tem a maneira que você tem que ir. Porque as coisas de Deus não pode ser correria, pressa toda hora, não. Você tem que ter o tempo livre. Que eu falava hoje sobre como que é uma gestação, né? 9 meses, tem que ficar ali pertinho, não adianta ficar para lá, não. Tem que estar ali o tempo todo, senão não consegue fazer uma geração. Né? E se ficar longe, corta, aí como é que vai produzir algo? O Jesus falou, tem que estar juntos. Ou seja, afastados de mim, longe de mim, nada podereis fazer. Por isso que a gente reúne, a gente tem uma congregação e tem uma ordem dentro disso para que tudo funcione da maneira que Deus quer. E então Deus nos abençoa. De outra maneira, não funciona. Não adianta fazer a melhor das intenções, porque vai virar a oferta de Caim e vira isso aí. Né? Vira a religião do bezerro de ouro. Olha onde é que chega essa religião do bezerro de ouro. Estamos falando dos evangelistas, né? Tem aquela mesma unção sobre eles, o quê? Né? Unção de barganhar por dinheiro as coisas. Tá vendo? Isso não é correto. Isso é a unção do bezerro de ouro. Isso é a religião do bezerro de ouro, tá? Fazendo com que os idosos lhe deem suas pensões, tá vendo? E doando as suas casas para determinadas coisas. Orem, eu não quero entrar nisso, veja. Mas agora eu permanecerei exatamente com isso. Olho para trás para ver, olho para trás para ver para onde estou indo. Como é que você olha? Como é que você sabe para onde está indo? Olha para trás. Né? Porque o que há de ser já foi, o que há de vir também já foi. É o que nós estamos falando aqui. Nós estamos olhando para trás para falar sobre um assunto, né, do bezerro de ouro. E é lá atrás, olha para trás para você ver para onde está indo. Agora nota, aqueles homens, isso é com eles, isso é problema deles. Isso não tem nada a ver comigo. Sou responsável somente por isso aqui. Agora observe. A besta que veio para combater aquilo, agora era um homem. Todos nós sabemos que a besta do homem, esse poder do homem, no seu intelecto, reconheceu aquele kosher que Martim Lutero tinha na sua mão. Acho que é um vinho, né?
Quando ele estava subindo aquelas escadas, dizia: isso é o sangue de Jesus Cristo, isso é o corpo de Cristo. Lutero lançou aquilo no chão e disse: é pão e vinho, não é corpo de Cristo, porque tem sido exaltado e está sentado à destra de Deus, fazendo intercessão. Veja a sabedoria, veja o homem. E quando João Wesley chegou, depois de Zwingli ter vindo e Calvino, e eles colocaram a igreja em tal lugar, quanto à segurança, até o ponto que deles não quererem mais reavivamentos. O que tiver que ser, será. Ele era tudo. E eles simplesmente viviam qualquer tipo de vida. A igreja luterana está muito torcida, a igreja anglicana, mas está mostrando agora como que a coisa vai se desviando, né? E por mais que essa parte aí seja boa, né, a gente sempre tem que lembrar disso, né? Nós estamos mais adiante, né? Tem que ir mais adiante. Então, agora é palavra. Palavra muitas vezes não é como a unção de um homem, né? A unção da águia às vezes não é como a unção de um homem, né? É simplesmente confiar na palavra e fazer conforme a palavra. E caminhar conforme a palavra. Se entendendo ou não, tendo lógica ou não. Martinho Lutero usou um pouco de lógica, né? De astúcia de homem. Veja, como que isso vai ser o corpo de Cristo? Como que isso vai ser sangue? Se Cristo está no céu, isso aqui não tem nada a ver. Vocês estão inventando história, né? E ele joga ali a hóstia, né? E o negócio, ele fala sobre isso, né? Então vamos seguindo aqui, né? Colocar a igreja em tal lugar, quando a segurança está ao ponto deles não quererem mais reavivamento. Tá vendo? Então eles vão, e depois eu não quero saber mais nada de Deus. O que tiver que ser, será, tá vendo? Ou seja, é aquela velha história, né? Ou você anda reto, ou você vai desviar. Um lado é fanatismo, outro lado é ser forte, formal, né? Ser frio e formal. Essa é a palavra, FF, frio e formal. Aquilo tudo, eles simplesmente viviam qualquer tipo de vida. A igreja luterana está muito torcida. A igreja anglicana, ó, que coisa. O país todo se corrompeu exatamente como está agora. As igrejas se torceram. Quando o rei Henrique VIII, né, entrou na Inglaterra, depois de Maria, a sanguinária, e todas essas coisas aconteceram, não conheço muita história. Quem conhecer, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? E então a igreja estava tão cheia de violência e corrupção. Muitos alegando ser cristãos, vivendo com 4 ou 5 esposas, ou fazendo qualquer coisa que queriam fazer, e comportando-se de maneira errada e imunda. João Wesley, estudando as Escrituras, observe aquilo. E foi revelado que o sangue de Cristo significa o que o sangue de Cristo, observando aquilo, lhe foi revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente. Não deviam. Então o que ele fez? Ele saiu com outra reforma. Salvou o mundo do seu dia. Como Lutero fez, vem? O que era aquilo? Aquele homem, o poder da besta saindo. Dá ao homem sabedoria para compreender que a coisa está errada. Aquilo não era o sangue de Jesus Cristo. Aquilo não era o corpo de Jesus Cristo. Aquilo representava o corpo. Vem? Isso continua a ser a grande confusão entre católicos e protestantes agora. Essa é a única coisa que vocês não podem concordar agora. Eles podem concordar em tudo mais, exceto nisso. Os concílios que estão tendo. Observem agora. Mas eles não puderam concordar com aquilo. O primeiro é o sangue. Dizem que é literalmente o sangue, pois o sacerdote tem poder de transformar este pão no corpo literal de Cristo, que é o que o pequeno tabernáculo é na igreja. Você sabe. Essa é a razão pela qual fazem sinais de todos os tipos de oferendas pagãs ao passarem. Vocês sabem. E se inclinam, tiram o chapéu, né, fazem sinal de cruz, tudo isso, né? E assim por diante. Aquilo não é para o sacrifício, é para aquela hóstia que está no tabernáculo. E observe como Satanás astutamente deteve aquilo. Mas veja, naquele tempo, quando o ser humano, vejam, Deus colocou um espírito de sabedoria sobre o homem para compreender que aquilo está errado. Agora, aquilo foi para combater a terceira besta, que tinha deixado a igreja tão corrompida que estava cavalgando. Que foi terrível. Os reformadores, o que eles fizeram então, no período da reforma, eles trouxeram a igreja das suas cerimônias pagãs de idolatria de volta a Deus novamente, veio? Foi para isso que a besta saiu, aquela astúcia do homem, o cavaleiro, para fazer isso. Agora, leiamos agora o verso 3, ou melhor, Apocalipse 3, 2. Só um minuto. Agora, eu tenho isso marcado aqui por alguma razão. Então, isso acabou de chegar agora. A era luterana, na era dos reformadores. Apocalipse 3, 2. O que eles fizeram? Se organizar. Assim que Lutero começou sua igreja, eles a organizaram. Correto. A mesma coisa fez o Wesley. A mesma coisa os pentecostais fizeram. Exatamente a organizaram.
O que eles fazem? Eles tomam o mesmo sistema do qual saíram e voltam para ele, né? Vem. Agora observe isso, Apocalipse, falando à igreja de Sardes, que saíram livres, né? Ao anjo da igreja. É o primeiro versículo, naturalmente. Vem, correto. Ser vigilante e confirma os restantes. Esta é a palavra que lhe tem sido ensinada. Veja, as coisas as quais permanecem, que estavam para morrer. Ela está mais do que pronta para voltar à organização, exatamente como a Igreja Católica, da qual eles saíram, estava pronto para morrer, tá vendo? Estava mais luz, né, com relação à era de Sardes, olha que tremendo. Vem? Vê como é que a era e os selos estão ligados? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí vai você. Ali vai ele. Ali vai ele, exatamente de volta. Não é você porque os sistemas organizacionais estão errados? Quem os começou? Foi Deus? Foram os apóstolos? A Igreja Católica o fez, Católico Romano fez. Agora, deixe algum historiador dizer diferente. Não está ali. Eles dizem que são a Igreja Mãe. E eles são. Mas eles organizaram a coisa e colocaram um sistema com o homem comandando. E nós não tomamos um homem, como eles fizeram. Tomamos um concílio inteiro de homens e colocamos juntas ali e você realmente tem uma confusão. É isto. Como pode um concílio, de algum modo? Como pode um concílio? Não dá certo, não funciona. Deus tem um homem preparado para cada tempo. Né? Deus tem uma ordem em seu programa, sempre em cada lugar. Né? Muitas cabeças pensam de muitas coisas, de muitas maneiras. Né? E não pode. O programa de Deus é que tem que dominar. Por isso que a palavra tem que ficar livre, para que o Espírito Santo se mantenha livre e dê a vitória a cada um no tempo em que nós estamos vivendo. Exatamente como pensamos que a democracia está certa, eu também creio que está. Mas ela nunca funcionará corretamente. Ela não pode. Como um punhado de ricos por aqui para conduzi-la. Por algum modo, no mundo, você vai endireitá-la. Você não pode, observe, a verdadeira coisa seria um rei poderoso. Amém. Mas, de todos os sistemas até hoje, né? A democracia é o melhor que tem para o ser humano. Mas o rei poderoso é o Senhor Jesus Cristo, que governará muito bem todas as coisas. Observe a besta, a terceira besta. Agora, era a astúcia do homem. Ele representava os reformadores que saíram do ídolo de tomar. Dizem, este é o pão, este é o vinho, veja. O anticristo ainda tem alguma coisa que simboliza o cristianismo. Ele tem que ter, porque ele é contra, veja você. E então, se ele tem que estar contra algo, agora, se você estivesse desde o princípio, dissesse, eu sou Buda. Bem, aquilo simplesmente não teria nada a ver com isso. Espero que esteja entendendo o que nós estamos falando, né? Vamos continuar aqui. Todos eles dizem, isso é simplesmente um pagão para começar. Porém, o anticristo é astuto. Ele tem todos os tipos de coisas que representam o cristianismo ali. Só que ele as tem de lado oposto. Algo contra a doutrina original disto. Veja, é isso que faz o anticristo. Ou seja, ele não elimina a palavra. Falamos sobre isso várias vezes, né? Ele permanece com coisas ali. Né? Como se diz, se o diabo chegasse declarando, olha, eu sou um lobo aqui no meio de vocês, ovelhas. Ele não chega a isso, ele veste a roupa de ovelha e diz, né? E fica ali no meio das ovelhas, eles fazendo de ovelha. Mas é um lobo vestido de ovelha. Isso que Jesus falou, ele nunca vem com cara, né? Tem pessoas que pegam aí essas coisas aí, falando de Illuminati, não sei o quê, e tenta mostrar o lado negativo da coisa. Não, o lado negativo da coisa, o lado do anticristo da coisa, está dentro do próprio cristianismo, está dentro do próprio sistema que foi criado, não está lá fora. O diabo não se vem, tudo bem, eu sou o diabo. Não, ele vem e se disfarça, eu sou Jesus, aleluia. E fica ali, né, fazendo de conta que é parte. Ele não fica como se não fosse. Veja, eles têm um lado oposto, ao contrário da doutrina original. Veja, é isso que faz o anticristo, vem? Por isso que é falso profeta, falso Cristo, tá vendo? É um Cristo, é ungido, mas é falso. É um profeta, sim, mas é falso, assim como Balaão. Observem, a idolatria trouxe-o, besta na forma de um homem saiu, com o poder de Deus. Acho que eu pulei um aqui, né? Então os reformadores, quando a besta saiu na forma de um homem, para combater aquilo. Agora, não se esqueça disso, igreja. Não se esqueça disso. Vem, recorde disso. Todos os dias da sua vida. Vem, essas bestas estão corretas. É assim diz o Senhor. Vem.
Observe, a idolatria trouxe a besta na forma de homem, saiu com o poder de Deus, com a sabedoria de que Deus lhe deu. E trouxe a igreja da idolatria de volta a Deus. Mas descobrimos, na mesma era da igreja, quando começaram a se dominar, fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que Roma fez, agora ela produzirá filhas para aquela igreja. O que ela disse, agora que você achei as tuas obras perfeitas. Você tem que fortalecer aquela pequena força que ainda tem. Agora ouça a advertência dele, Apocalipse 3:3. Vamos pegar bem, eu creio que isso há poucos minutos atrás. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e repreende, e arrepende-te. Simplesmente, em outras palavras, recorda você sair da grande corrupção como aquela, vem e veja aqui. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não saberás a que hora eu virei sobre ti. Mas mais adiante, ele remove o castiçal. Veja, então é isso. O que é isso? A luz da igreja. Ela foi diretamente para aquele mesmo sistema organizacional das trevas pagãs, da qual ela saiu. E ali permanece hoje. Com as pessoas de coração honesto, pensando que aquilo é verdade. Exatamente da mesma forma que os católicos estão. E os protestantes riem dos católicos, quando na verdade são 6 de um lado e meia dúzia do outro. Exatamente. De acordo com a palavra. A sabedoria do homem. Viu? Ou seja, viraram, a gente fala que é farinha do mesmo saco, né? Ficou virando a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque é o que o irmão Branco está falando ali. O castiçal, né? O castiçal é a igreja são os membros. Então, o castiçal e a luz da era tem que permanecer. E como é que uma era fica viva? Enquanto tem pessoas que guardam ela da maneira que ela é. Quando o último líder, o último pastor já não tem mais aquilo, aquela era morreu, acabou. Não tem mais vestígio dela. Então Deus tinha que começar uma outra era. E assim que vai, de era em era. Examinando a palavra, sabedoria do homem, né? Agora observe. Eu amo isso. Agora. Ouçam-no agora, advertidos. Ouçam-no agora, advertidos. Vamos ver aqui essa frase, tá? Eu amo isso. Ouçam-no agora, deve ser advertidos, né? Deve ser algo assim. Agora nós. Você concorda perfeitamente, cada um de vocês? Agora, se não, me escreva perguntando. Que aquelas bestas são exatamente identificadas em cada era. Como a Bíblia tem identificado aqui. Isso é exatamente o que fizeram ali. A história mostra o que fizeram. Olhamos bem aqui e vemos o que ele tem feito. E aqui, aquelas bestas, eu nunca soube disso antes. Eu simplesmente estava sentado ali. Pude ver isso se movendo ali em cima, do mesmo modo que vocês estão olhando para mim, vem? E isso tem que estar certo, porque está exatamente com a Bíblia. Então, o que mais poderá você fazer, a não ser dizer que isso está correto? Observe. Agora, a quarta besta que foi enviada para combater o anticristo, nesta última besta, você está preparado? A última besta que foi enviada, o último poder para combater o anticristo, do qual estava contra os ensinamentos de Deus, o anticristo foi uma águia. Vem. A quarta besta vivente foi uma águia. Agora, você simplesmente estuda as eras, estuda as escrituras, é uma águia. E na Bíblia, a última era foi a era da águia. E Deus compara a águia com os seus profetas. Vem? Isto. Agora observe. A última era, a era da águia, um revelador da palavra verdadeira. Vem? Profeta. Era de profeta, né? Antes de Deus entrar em ação, como ele fez nos dias de Noé, ele enviou uma águia. Quando ele trouxe Israel e o exército de Faraó, estava pronto para partir, ele enviou uma águia. Todas as vezes, ele envia uma águia bem no finalzinho disso. E aqui ele envia uma águia novamente. Isso é exatamente com a palavra. Então, pode você fazer disto uma outra coisa? Envia uma águia. Né? Então, mostrou a águia Noé, profeta excepcional. Mostrou a segunda águia, Moisés, né? Que é o segundo ali, Deus enviou uma águia, Moisés. E agora o momento é dizer mais uma águia, ou seja, tem que ser um profeta excepcional para fazer a mudança, porque fala no finalzinho disso, porque quando uma era, uma dispensação está chegando ao fim, Deus tem que enviar um profeta, que vai finalizar a era que passou, por exemplo, e vai começar uma nova era. E assim também é com as dispensações. Então, para que nós possamos passar a dispensação do reino, se vê necessário um profeta excepcional. Não é o reverendo William Branham, porque ele é o profeta da sétima era da igreja, não é um profeta excepcional. Então, sem um profeta excepcional, o programa se perderia. Isso a pessoa tem que compreender.
Mas o irmão Branham, sim, está representado também numa águia, porque ele realmente é um profeta, mas o profeta da sétima era da igreja. Isso, uma águia, e viu uma águia, né? Porque um revelador, na verdade, que havia se extraviado através desse período todo. Então, como alguma vez no mundo poderia o boi ou o homem, ou seja, qual fosse a besta que estava cavalgando, ou poderia isso alguma vez ser revelado até a chegada da águia? Eu sei por que essas coisas, né, nessas partes, nesses tempos passados, não foram reveladas, porque não era o tempo da águia. Tinha que ser no tempo da águia, e a águia ficou para o final, por isso que no tempo do irmão Branco já é o tempo da águia, tá vendo? Até a chegada da águia, eles tiveram seus lugares. Eles eram pias, bestas enviadas, exatamente do mesmo modo como qualquer outra foi. O leão, aquele foi o original. Ali é onde o anticristo aparece para o combate. Então ele levantou outro poder. Ele enviou um poder para enfrentá-lo. Então ele levantou outro poder. Ele enviou outro poder para fazer frente. Então o último poder, ele traz a águia. Para restaurar os filhos de volta à fé original a seus pais. A era da águia. Então você observe que não há mais bestas. Isso é tudo. Este é o fim. Amém. Agora, você abrir em Apocalipse 10, do 1 ao 7, tem me referido a isso. Recorde que na era do último mensageiro, veja, o que tinha que acontecer, todos os mistérios de Deus serem revelados. A águia, amém. De novo está mostrando a águia, tá vendo? Agora você vê as 4 bestas que cavalgaram. Estava perfeitamente correto. Crê você nisto? E agora aqui, em cada era, ou em cada poder que cavalgou através disto, e ali está a escritura que mostra que o que o inimigo do cavaleiro fez. Isso tem sido revelado nesses selos. E também tem sido revelado agora que cada besta de poder de Deus enviou para combater isso. Enquadra perfeitamente, até o tempo da águia. Agora, se este é o último tempo, haverá uma águia, correto? Para aquilo. Amém. Agora recorde, nos dias do leão veio a palavra original, cerca de 1% deles enviou o leão. Entendi porque estou falando de 1%. Nos dias que veio o boi, apenas uma pequena gotinha dele enviou a mensagem do boi. Acho que ele está falando que os grupos sempre são pequenos, acho que ele está querendo dizer, né? Nos dias que chegou o homem, ele trabalhou no meio dos homens, e veja você, então ele era astuto. Ele separou um grupinho, estou falando só grupos pequenos, tá vendo? E o que eles fizeram? Satanás viu aquilo, então ele simplesmente envia de volta e os caça com isto. Recordem, quando a águia finalmente chega, será 0,01% deles que ouvirá. É a era da águia. É um número, bom, está querendo dizer isso, né? É um número pequeno, muito pequeno. Não são números grandes, né? Quando as grandes multidões vão para um lado é porque Deus ficou fora e já não há mais ali as coisas da parte de Deus, tá vendo? E muita gente quer seguir a multidão, né? E isso é um erro muito grave. Recordem, todos esses cavaleiros. E então, quando Jesus disse que se ele não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carta, de modo algum, salva para o rapto. É escriturístico? Vem onde estamos então? Não é, irmãos e irmãs? Consegue ver onde estamos? Deus, estou tão contente. Eu não sei o que fazer. Isso não me põe aqui só para falar. Estou nisso também. Eu estou no meio de vocês. Veja, esse sou eu. Eu tenho família. Tenho irmãs e irmãs que eu amo. E Deus do céu é suficiente bondoso para descer e revelar isso por si próprio, através de visões que tem provado ser a verdade por 30 anos. Estamos aqui, estamos. Nós temos chegado. Isso é tudo. Pesquisas científicas têm provado isso. No caso, nós falamos da nuvem, né? A foto que foi investigada também. Tudo isso aí já está provado, né? A vindicação da palavra tem provado isso. E aqui estamos. E essa revelação vem de Deus. E é a verdade. Você apanhou alguma coisa? Eu apenas gostaria de saber se você compreendeu. Vem? Sim, Senhor. Talvez eu não tenha que lhes dizer então no domingo. Observem. Maravilhoso. Agora, notem agora. Então, de acordo com a época que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia. No tempo em que ele estava indo a libertar Israel, ele enviou uma águia. Crê você que no tempo, mesmo João, na ilha de Patmos, essa mensagem é tão perfeita que não podia confiá-la a um anjo? Olha esse parágrafo, tá? É um parágrafo extremamente importante, como o Bambam está explicando. Então, nos dias, vamos terminar com esse parágrafo, seria bom não ter nós começar com ele.
na semana que vem, porque nós vamos ver isso aqui completamente. E que Deus nos ajude, porque esse parágrafo é muito chave. Eu vou acabar de ler aqui, mas nós vamos pegar esse 86 mesmo na semana que vem. E vamos falar sobre ele de novo, para ficar mais fixo aqui nas nossas mentes, o que o irmão Branco está falando. Então, o que Deus enviou ali? Está falando que ali, né, para libertar o povo antediluviano, ele enviou uma águia. A águia era Noé, um profeta excepcional. No tempo em que ele ia libertar Israel, ele enviou Moisés, outra águia. Agora, o irmão Branco diz, você crê que no tempo, mesmo João, na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Você sabia que um anjo é mensageiro? Você sabe que o anjo era um profeta? Quem é que é o profeta que o irmão Branco está falando? Você crê nisso? Vamos provar. Isso é Apocalipse 22. Vamos ver se era uma águia. Sim, veja, ele era claro, ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro do Apocalipse para ele. Quem é que revelou o livro do Apocalipse para João? Um profeta. Quem é? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branco dizendo, você acha que agora, mas ele é um anjo? Mas o irmão Branco está falando sobre anjo em uma escala mais alta, tá? Porque os anjos são representados nas eras, ao anjo de Éfeso, ao anjo de Esmirna. Mas quando você chega num outro patamar, então um arcanjo, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, anjo, voz de arcanjo, profeta dispensacional, e trombeta de Deus. Então o Branco está dizendo que o anjo que me revelou a João, e o anjo do Apocalipse capítulo 22, é um profeta. Tá vendo? Apocalipse 22, versículo 19, eu creio que está certo, eu tenho isso anotado aqui. 19, eu posso estar errado? Não. 22:9, não com relação ao que ele está falando, com relação ao versículo, não é isso. Eu estou olhando para o 22:9, isso é correto, então assim aqui. E diz-me, olha, não faça tal, eu sou conservo de teus irmãos profetas. Quem era aquele anjo? Um profeta. Observe o que João viu aqui. João, sou aquele que viu ouvir essas coisas. Agora está concluindo isso. Esse é o último capítulo. E havendo ouvido e visto, prostrei aos pés do anjo para adorar. E ele me disse, olha, então o anjo, veja, ele disse, não faça tal. Nenhum verdadeiro profeta seria adorado, nenhum tipo de mensageiro. Venham, isso é só para Deus. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos profetas, que guardam as palavras desse livro, adora a Deus, vem. Agora o livro era muito importante, ele diz assim, cuidado, né, na versão em inglês. Isso era a palavra de Deus. Agora observe, cuidado, quando a palavra de Deus chega, ela tem que ser trazida através de um profeta, porque é para que ele e que a palavra, e porque é para ele que a palavra de Deus vem. Então, vamos pegar isso aqui na semana que vem com mais luz, que Deus nos ajude. Veja o que o irmão Branco está dizendo. Está dizendo que o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. É o profeta dispensacional que falta, que nós estávamos contando aqui. E é o que o irmão Branco está precursando. Você está falando, espera que não tem que falar com você sobre isso no domingo. Olha o que ele falou anteriormente ali, né? Se vocês captaram algo, no que perguntou ali, onde é que ele está falando sobre isso? Vocês captaram algo? Porque senão não vou ter que falar com vocês no próximo domingo. Vamos ver o que ele disse isso. Vamos terminar aqui, né? Aqui, ó, isso me põe aqui para falar. Eu estou no meio de vocês. Estamos aqui. Aqui mesmo, né? 86, tá vendo? Estava procurando lá antes, mas não é. Você apanhou alguma coisa? Apenas gostaria de saber se você compreendeu. Sim, Senhor. Talvez eu não tenha que dizer, então, no domingo. O que ele ia fazer no domingo? Ele ia pregar a mensagem do sétimo selo. Olha aqui que o irmão Branco está se relacionando de novo o sétimo selo com o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João viu, quis adorá-lo. Por quê? Porque ele viu ele, Jesus Cristo, nele. É o sétimo selo ali no anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o grande mistério da revelação do rapto, que a igreja deveria receber para que possa subir a ser das bodas do Cordeiro. É simples assim. Então, Deus nos ajude. Está terminando, né? Vamos fazer uma oração e graças a Deus que Ele tem nos permitido cumprir com mais esse propósito aqui nessa noite. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te louvamos e te glorificamos, rendendo graças porque o Senhor é bom e a sua benignidade, Senhor, para conosco dura eternamente, até o ponto em que o Senhor nos dará corpos eternos e glorificados. Senhor, que muito em breve se cumpra a palavra, os nossos irmãos ressuscitem e nós seremos transformados. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar todas as coisas, ó Pai, para que todas as coisas caminhem conforme a sua palavra. Nós precisamos de Ti, e sem Ti nada podemos fazer. Se nós precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor guie as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Olha, Senhor, nós vemos aqui como que essa unção veio e as pessoas em cada tempo cumpriram com o propósito e conseguiram, Senhor, cumprir com aquilo que precisavam. Lembra que, Senhor, que o nosso tempo é a era do amor divino. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem a unção nós estaríamos perdidos. Sem Ti nada podemos fazer.
não é por força nem por violência, é pelo seu Espírito, assim diz o Senhor. Vamos lhe pedindo, Senhor, o que é direito nosso, no teu nome de reclamação, ó Pai, nesse dia no qual vivemos, para que possamos fazer um trabalho em excelência e estar bem diante do Senhor, e que o Senhor abençoe os nossos projetos, abençoe, Senhor, o nosso dia, abençoe todas as coisas e guarda-nos, Senhor, pois Tu és o guarda de Israel. Guarda os 144.000, as virgínias, os nossos familiares e a América Latina e o Caribe. Concede os desejos dos nossos corações conforme a Sua palavra e ajuda-nos, Senhor, a todos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, graças por esse momento de companheirismo em torno da Sua palavra e graças pelas bênçãos acrescentadas à Sua palavra. Graças por Sua primeira vinda, a expiação sobre o Calvário. Graças por Sua manifestação final e a obra de Leão da tribo de Judá com um nome novo. Graças, ó Pai, pela pessoa do nosso irmão William, por toda a palavra, toda a revelação que o Senhor tem nos dado nesse dia no qual vivemos. Graças, ó Pai, porque a Sua obra foi em simplicidade. E assim, Senhor, não alvoroços, apenas simplicidade, a qual fala diretamente aos nossos corações. É um assovio delicado, um silvo apassível, uma voz mansa e delicada, como diz a Escritura, que fala diretamente aos nossos corações. Graças, ó Pai, por toda a guarda, proteção, provisão de vida e por todo o livramento, por todas as coisas que damos. Graças em nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que o seu amor, que a sua graça e a sua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas. Guarda-nos em paz, livra-nos de todo mal, que em breve os nossos irmãos ressuscitem, nós sejamos transformados e todos sejamos levados a ser as bodas do Cordeiro, porque estamos selados com o nome novo e eterno do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Davi. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo pedimos, rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém? Graças a Deus e que Deus nos continue abençoando grandemente e poderosamente.